Bom dia! Hoje o vídeo vai ser muito legal, que é um vídeo de 1995 que mostra a chegada de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes foi o sétimo arcebispo aqui de Fortaleza. Fortaleza já teve 8 arcebispos, 9 com o atual, né? 9 arcebispos, e alguns foram muito importantes para a história da cidade, ou para a história até mundial também, né? A gente teve, por exemplo, o primeiro arcebispo aqui de Fortaleza, que foi o Dom Luiz. Dom Luiz hoje é nome de uma avenida importante aqui de Fortaleza, que seria o nosso Mucuripe Airfield, o nosso aeroporto, né? E eu já contei essa história aí no canal. A gente teve também o Dom Manuel, que é nome de outra avenida. Dom Manuel foi responsável pela ordem para a demolição da antiga Sé, né? E para a construção dessa nova Sé, que foi terminada justamente em 1979, sob a liderança de Dom Aloysio Lochade, que era o arcebispo na época, cardeal. Cardeais são príncipes, né, da Igreja Católica. E o Dom Aloysio Lochade, ele participou e inclusive foi cotado a ser papa em 2 conclaves. No conclave do Papa João Paulo I e no conclave do Papa João Paulo II. João Paulo I ficou aproximadamente 30 dias, né, como papa lá em Roma. Siri, Lamberto, Loscheider, totale, Loscheider voti 1, Siri voti 11, Lamberto voti 99. Oh, no. Accettas l'elezione di te canonice fatta in sumum pontifice? Mio Dio, illumina tu la decisione che hanno preso per me. Accetto. Quo nomine episcopari? Johannes Paulus I. E a gente teve também Dom Cláudio Umes, que chegou em 1995, e é legal porque esse vídeo a gente vai ver, ele foi recepcionado no aeroporto, no antigo aeroporto, o aeroporto Pinto Martins, pelo prefeito, então prefeito de Fortaleza, que era o Antônio Cambrai, que estava sucedendo o Juraci Vieira Magalhães, que tinha sido prefeito de Fortaleza anteriormente, naquela época não podia ter reeleição, e o governador do estado era o Tássio Ribeiro Gereissati, né, que recepciona, junto com o Cambrai, o Dom Cláudio Umes. Aí Dom Cláudio foi da pista de pouso, entrou num ônibus, um ônibus do Colégio Santa Cecília, foi até ao terminal, hoje a gente chama de terminal antigo, né, do aeroporto, para dar algumas entrevistas, e foi direto de lá para a catedral. Chegando na catedral ele rezou e depois foi para as casas paroquiais e tal. E é bem interessante esse vídeo que mostra a nossa cidade em 1995, que mostra a chegada de Dom Cláudio Umes. Dom Cláudio Umes ficou pouco tempo aqui em Fortaleza, ele ficou só até 1998, quando foi transferido para São Paulo. Ele foi feito cardeal em 2002 pelo Papa São João Paulo II, e participou de 2 conclaves também, que nem o Dom Aloysio Lochade, né? Ele participou do conclave que elegeu o Papa Bento XVI, o Joseph Ratzinger, e o conclave que elegeu, depois da renúncia do Papa Bento XVI, o Papa Francisco, o Mário Jorge Bergoglio, o Papa argentino. Como foi essa presença do senhor na escolha de Bergoglio como Papa da atualidade? Olha, o Papa mesmo, ele contou isso naquela audiência, eu acho que foi no dia seguinte, a sua eleição, ou um dia depois, não sei. Mas foi naqueles primeiros dias. E foi aí que, num certo momento, ele contou essa história. E que foi tal qual ele a contou muito rapidamente, foi uma surpresa que ele tivesse contado isso, porque era uma coisa de dentro do conclave. Mas o Papa, uma vez eleito, não está mais sujeito ao segredo do conclave. Os cardeais, sim, nós continuamos. Por isso eu posso dizer assim, bom, não sou eu que estou contando, é o Papa que contou. E ele disse, de fato, foi assim como ele contou. E vocês lembram, ele contou que quando as coisas já estavam começando, os votos estavam convergindo muito para o lado dele, e, portanto, ele dizia assim, quando as coisas se tornaram perigosas para mim, ele disse assim, então Dom Cláudio, que estava sentado ao meu lado, era assim de fato, ele me encorajava e me animava, e de fato era assim mesmo, E diz, quando chegaram 77 votos necessários para estar eleito, aí todo mundo aplaudiu, e foi de fato assim. E aí Dom Cláudio me abraçou
me deu um beijo no rosto e me disse no ouvido: não te esqueças dos pobres. E foi exatamente isso, na simplicidade das coisas, foi bem assim que aconteceu, na simplicidade das É coisas. interessante porque uma das primeiras pessoas que o Papa Francisco procurou, ou que estava junto com o Papa Francisco, quando o Papa Francisco foi ser apresentado à comunidade católica lá na Praça de São Pedro, lá no Vaticano, foi justamente uma dessas primeiras pessoas foi Dom Cláudio Umes. E tem várias entrevistas falando disso, ó, não se esqueça dos pobres e tal. Então é bem interessante esse vídeo de 1995 de Dom Cláudio Umes, que foi muito importante para a Igreja Católica com essa eleição do Papa Francisco e com as coisas que ele fez, o Dom Cláudio Umes, que foi arcebispo aqui de Fortaleza. Então vamos lá que vai ser bem interessante. Gaudium Magnum, habemus Papam. Dominum Georgium Marium, Sancte Romani Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Fratelli e sorelle, buonasera. Il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali. A gente viu cenas do conclave, no final do conclave, quando Francisco já foi apresentado, e aí o Dom Cláudio Umes, que estava do lado do Papa Francisco, chegando aqui em Fortaleza, no aeroporto, um ônibus do Colégio Santa Cecília, que fez essa recepção, um avião da companhia Varig, né, que nem existe mais, aviação aérea do estado do Rio Grande do Sul, ele descendo, não havia os fingers ainda, né? Esse vídeo é do dia 29 de maio de 1995, sendo recepcionado pelo então arcebispo Dom Aloysio Loscheider, que também havia participado já de 2 conclaves anteriores, aí o prefeito de Fortaleza na época, o Antônio Cambraia, que estava sucedendo o Juraci Vieira Magalhães, e aí você vê toda essa recepção, as pessoas, o Dom Cláudio cumprimentando cada um dos presentes na pista ainda do aeroporto, e o governador do estado, Tasso Ribeiro Gereissati, que também foi recepcionar Dom Cláudio nessa chegada aqui em Fortaleza. E aí da pista do terminal eles pegaram um ônibus e foram até o terminal de passageiros para fazer essa entrevista. Depois eles foram para a catedral, Dom Cláudio foi recepcionado, e é interessante que a gente vai ver o prédio do antigo Fórum Clovis Bevilacqua, que foi demolido, que ficava de frente à catedral. Está aí o prédio do Fórum Clovis Bevilacqua. Anúncia exatamente anunciar Jesus Cristo, a pessoa dele, a sua morte, a sua ressurreição, toda a sua mensagem. E finalmente o testemunho, quer dizer, o cristão que crê, ele tem que testemunhar na sua vida aquilo que ele crê, ele tem que ser coerente na vida. Aquilo que já o povo chama de evangelização. Se propondo, portanto, de sublinhar mais daqui para frente e fortalecer mais essa questão do anúncio, de anunciar Jesus Cristo. E isso também, eu também vi como trabalhar com as diferenças. As divergências já me parece um pouco mais sério, porque não deve haver divergência. Divergência é uma coisa, diferença são outra. E aí no dia 4 de julho de 2022,
morreu em São Paulo, Dom Cláudio Rumes. Ele tinha 87 anos quando faleceu. Ele era o arcebispo emérito da cidade de São Paulo e faleceu em 2022. Então foi um grande arcebispo que a gente teve aqui em Fortaleza, um personagem muito importante na história da Igreja Católica, participou de 2 conclaves, cardeal, né? Fortaleza já teve essa capacidade de ter, dentre os seus arcebispos, 2 deles que foram cardeais, que são os príncipes da Igreja Católica. E aí agora a gente vai ver um vídeo do próprio Papa Francisco explicando essa relação dele com o Dom Cláudio Umes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dá o like e é isso aí. Aproveite a sua cidade e até o vídeo que vem. Vamos lá. E revelou que a inspiração para a escolha do nome Francisco veio de um brasileiro. Bem-humorado, Francisco brincou com os 4.000 jornalistas. Vocês têm trabalhado duro, hein? Avete lavorato, O novo Papa contou que, ao ser eleito, recebeu um abraço do cardeal brasileiro Dom Cláudio Umes e a recomendação: não se esqueça dos pobres. Não te dimentiche dei poveri. Daí veio a escolha do nome, uma referência a São Francisco de Assis, o santo dos pobres.